fazer alguma coisa nesse sentido e agregar valor também a esses patrimônios, né? Você explorar, de repente, algumas questões por esses patrimônios, né? Seja na exploração de restaurantes, né? Teve o programa Alegra Centro, que de fato tinha esse sentido, ou seja, de você dar a possibilidade de quem detém esses imóveis, algumas isenções eles revitalizarem, ou seja, mas falta talvez algumas atrações, né? Por exemplo, você vai à Argentina, né, em Buenos Aires, você também tem inúmeras ruas lá, inúmeros patrimônios culturais, ou seja, principalmente na próxima Casa Rosada. A Casa tem Rosada. Mas o que ruelas acontece aqui. ali? Você vê que tem as feiras. Sim, que são muito boas. Que são boas. Então, assim, tem as feiras, a pessoa passa pela feira nas ruas que ele tem, seja na Boca, seja próximo à Casa Rosada. Tem sempre aquele restaurante maravilhoso, com aquela Tem carne um restaurante, maravilhosa. então, ou seja, você vê, é uma cadeia. Então, assim, Pessoa dançando tango. exatamente. Claro que é uma questão, né, ou seja, cultural, uma questão tradicional daquele país, né? Mas, ou seja, existem ações articuladas para que o turista vá visitar, sim, a Casa Rosada, que é onde, na verdade, hoje a presidenta Cristina Kirchner despacha, só que fica aberto para visitação em algumas dependências. Tem lá um guia turístico que acompanha, que explica, não é? Aqui a gente até tem alguns determinados lugares. Por exemplo, a nossa prefeitura fica aberta, por exemplo, para a visitação das pessoas quase que todos os dias e principalmente aos finais de semana. E tem um guia que vai, né, falando, mostra lá a Sala Princesa Isabel, que é uma das mais bonitas do país, linda, realmente, né, onde até então a Câmara realizava as suas audiências e passará para o Castelinho, será mais um lugar de visitação, com certeza, porque... Que é outro local maravilhoso. Outro local maravilhoso, aqueles vitrais, né, os próprios lustros, ou seja, de cristal, ou seja, tem toda uma história que, por exemplo, volta ao que a gente falou no último bloco, que às vezes o próprio Santista desconhece. Né? Por exemplo, a história da Sala Princesa Isabel. Ou seja, então você vê que são muitos elementos que a gente pode falar, mas que talvez não tenha algo de encontro para fomentar essa visitação, né? Eu acho que se perde nesse sentido, não é? Ou seja, de você poder, de alguma forma, atrair, sim, o turista, que ele vá visitar um ponto cultural, um patrimônio histórico, e que, de alguma forma, também, após essa visitação, antes, ele tenha alguns outros espaços que ele possa também usufruir, seja da alimentação, seja do que for, ou seja de uma feira, de um artesanato, ou seja para comprar algo, uma lembrança, ou comprar, de repente, um souvenir, né? Ou seja, então isso é que talvez falte em nossa cidade, e principalmente no nosso centro. E foi o que você falou, dos guias turísticos. De repente, dá para fazer uma capacitação Exato. com jovens, principalmente com jovens, incluí-los no mercado de trabalho e que eles fiquem disponíveis lá no Centro de Santos e principalmente nesses pontos turísticos principais para visitação. Então você está gerando emprego. E a gente tem algo muito importante aqui no nosso município, que são as nossas universidades. Sim. A gente tem um celeiro de universitários também da questão do turismo, dos cursos de turismo, que as mais diversas universidades oferecem, que nós poderíamos absorver. Ou seja uma questão até não só da capacitação dos outros jovens, mas também para servir como projeto também, né? Criação de projeto, ou seja, está lá estudando, ou seja, e pôr isso em prática de fato e fazer uma parceria com o bem público, seja através de bolsas, ou seja lá do que for. Ou a própria prefeitura, exatamente. Os incentivos, claro. Eu acho que esses incentivos são válidos e a gente tem diversas formas de fomentar isto. Né? E tudo isso para quê? Para justamente a gente poder mostrar talvez um outro lado de Santos que poucos conhecem ou que talvez a maioria que aqui já estiveram desconhece. Que você fala de Santos Pelé, Vila Belmiro, praia e assim vai. Eu acho que não tem muito disso. Mas Adilson, nós também temos um problema no centro. Né? Nós vemos aí que tem muitos prédios históricos em deterioração. Exato. Né? Infelizmente. E eu sei que você fez alguns requerimentos até para o prefeito com relação à biblioteca. Como é que está essa questão, Adilson? Você tem alguma informação? O que você realmente passou para o prefeito? Quais são aí as suas dúvidas, até seus questionamentos, né, a respeito da biblioteca? Acho que a biblioteca é um espaço que cada vez mais, né, poucos vão se utilizar por conta do advento até da internet, de recursos eletrônicos, né? Mas mesmo assim é um patrimônio cultural e um patrimônio de conhecimento
e principalmente de alimentação da informação do passado. O cidadão que não conhece a sua história dificilmente conseguirá viver no presente e quiçá planejar um futuro. Ou seja, é a base do cidadão ter o conhecimento do seu passado e da sua história e principalmente do seu habitat, né, e da sua comunidade. A Biblioteca Municipal, me lembro quando ainda estudava, né, por diversas vezes me recorri à biblioteca, seja essa do centro ou a que existia ou existe no Teatro Municipal também, ou seja, para embasar os nossos trabalhos. É claro que hoje muitos já se recorrem à internet, ao Google, né, ou outras ferramentas de busca ou de informação e poucos acessam a biblioteca. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que é um patrimônio cultural da nossa cidade e que tem esse papel também não só do seu projeto, não só da questão cultural mesmo, mas de acesso à informação. E nos deixa triste, né? Esse meu requerimento, como você citou, foi nesse sentido, porque a gente passa diariamente ali naquele lugar, que é o coração do centro da cidade, do lado do Teatro Guarani, e vê por muito tempo aquele tapume ali na frente. Aquilo começa a chamar a atenção, não só a minha, inúmeros outros vereadores, meus pares também assim o fizeram um trabalho nesse sentido, porque é triste ver. Tá quanto tempo lá, Dilson? Tem ideia? Acho que já está mais de um ano daquela forma, né? Você vê com tapume, as pessoas têm que até sair da calçada para passar, tá certo? Sim, e a gente acaba, o poder público acaba até multando algumas outras, né? Agora teve aquela questão das marquises, de prédios que caem e não cuida do seu próprio. É isso que eu ia falar, né? Então, quer dizer, a prefeitura vai multar, o Ministério Público vai multar o particular. E o seu, né? Ou seja, a gente não está cuidando nem da nossa casa, ou seja, então eu acho que isso tem que ter uma celeridade. Perguntei de fato assim, qual o projeto, por que parou, né? O que está faltando, né? Até para que a gente de repente possa contribuir de alguma forma, porque é um patrimônio da sociedade, é um patrimônio do santista que infelizmente está numa situação deplorável, né? E é bem triste a gente ver uma biblioteca municipal histórica com o valor que se tem aquele próprio e ver daquela forma. É, de fato, lamentável. Mas né? você vê alguma resposta? Sabe se tem algum projeto para lá? A resposta ainda não veio, ainda está no período regimental, né? De oferecer, de dar essa resposta ao Legislativo. De concreto, ainda não saberia te dizer o porquê dessa situação. Né? Mas eu acho que isso também, esse requerimento, não só para eu ter informação, mas para fomentar essa discussão e alertar, né, para que, de fato, isso tenha uma celeridade e a gente possa entregar para o santista, né, e também para aqueles que nos visitam, ou seja, esse patrimônio especial, mais um, né, da cidade de Santos. Assim, uma pergunta, eu sei que você está sempre lá com muitas ações lá na Zona Noroeste, né, e lá nós temos o Engenho dos Erasmus, né, que também o pessoal também praticamente não conhece, mas tem alguma ação para a questão turística daquela região? A gente teve agora a satisfação de a linha Conheça Santos começar também a circular pelos morros, né? Ou seja, que faz parte da Zona Noroeste, em especial Nova Sintra, onde tem aquela bela lagoa lá. E eu acho que isso deveria também ser ampliado para o Horto Municipal. Né? Eu tenho algumas questões do Horto, porque o Horto não é só para o fomento, né, da nossa fauna, da flora, ou seja, o Horto Municipal de Santos é um aparelho importante também na questão, principalmente da arborização da nossa cidade, porque as árvores de lá saem, né? Ou seja, mas ele não é só isso. Ele também é um espaço de lazer, um espaço de esporte. Muitas pessoas vão ao Horto até como o Jardim Botânico no Rio, ou como o Ibirapuera em São Paulo, as pessoas se utilizam daquele espaço para práticas esportistas, para correr, para andar, né? Mas eu acho que também falta alguma outra coisa lá, ou seja, por exemplo, não se tem acessibilidade nos banheiros. A gente não tem um número de banheiros, por exemplo, suficiente. Tem 2 banheiros para atender todas essas pessoas. Né? E há outro lugar também que poderia se ter um fomento maior, também na questão do turismo, levar as pessoas à Zona Noroeste, sabe? Às vezes fica, não, a praia, isso e tal, mas nós temos outras belezas culturais, você fala 2 aí na Zona Noroeste. A gente tem o Engenho, lá que é um patrimônio cultural, histórico. As ruínas mais importantes que nós temos dentro da cidade, até de São Paulo. De São Paulo, exato. E o pessoal não conhece. Os próprios professores, nós fazemos às vezes algumas palestras. Nossa, é tudo isso. Isso tem aqui, né? Tem aqui mesmo, é isso mesmo. Nem sei como está funcionando essa questão. Ele sofreu aquela sofreu uma intervenção, né? Teve algumas obras da base avançada da USP, mas é aberto para visitação. Você pode agendar a escola lá sem nenhum problema para visitar, mas às vezes na falta escola, tem espaço aberto lá para as escolas estarem visitando. Então, né? falta assim, também no Engenho, também
no Jardim Botânico essa questão, ou seja, que você também tenha ali a possibilidade da pessoa ficar lá, né? Outrora era feito aqueles feira do morango, feira disso, mas não é só isso. Eu acho que você tem que ter... E também esporádico, Exato. né? Por exemplo, como tem Olambra, por que não fazer no Jardim Botânico aquela exposição de flores, não é? Lá a gente tem o plantio de inúmeras árvores, de inúmeras plantas, muitas ou todas que tem ao longo da cidade inteira, seja árvore ou a questão da urbanização, saem de lá. Então, por que a gente não podia fomentar? O Lambra é assim, né? Você tem aquele espaço e uma vez por ano, numa semana, as pessoas vão lá para comprar flores, ou seja, a gente podia explorar. Claro que não o Lambra porque a gente não tem essa vocação. Não, mas alguma coisa, não mas precisa alguma ser, coisa nesse sentido para fomentar que o santista conheça aquele espaço, que muitos também desconhecem. Para levá-los até lá, inclusive. E mesmo né? o turismo. Então, assim, pô, vem à praia, mas vamos lá no Jardim Botânico, vamos conhecer o Erasmo, o Engenho dos Erasmos, né? Vamos conhecer a Casa da Frontaria Azulejada, o Museu de Arte Sacra. Ou seja, viu só como tem várias coisas e às vezes a gente fica só nessa ideia do Santos. Claro, tem que se ter o carro-chefe, o objetivo, não, né? sim, para trazer. Para trazer. Mas depois que trouxe, que a pessoa está aqui, isso. agrega e espalha. Põe nos poucos hotéis que a gente tem, agora se tem um fomento ainda maior para novos hotéis, não é? Mas você tem que incluir isso num roteiro para o turista conhecer. Como você disse, às vezes você vai nos hotéis e aí se você não tem um cidadão santista para acompanhar as pessoas que uma vez aqui estão, às vezes ela fica sem informação. E claro, como a maioria dos hotéis está num compreendido no espaço físico próximo à nossa orla, acaba visitando a orla, o shopping. O shopping tem em todo canto, caramba, mas o Erasmo, né? É o único. O Engenho não tem em todo lugar, né? E eu acho que tem público para esse tipo, né? O turismo e Santos é um player assim de turismo, claro que é, mas falta esses fomentos, né? Eu acho que é uma cidade que é procurada e pode ser muito mais procurada não só por brasileiros, mas também aqueles de fora que acabam escolhendo Santos para passar suas férias, os seus momentos de lazer, né? Mas talvez falte ligar essas pontas e criar um roteiro atrativo. Claro que tem aquele turista que vem para ver a praia, claro que tem aquele turista que vem por conta do Santos, mas também tem um perfil das pessoas que, por exemplo, acabam se atraindo para essas questões culturais e que talvez a gente está deixando escorregar entre os dedos. Perfeito. Adilson, infelizmente o nosso tempo agora realmente acabou. Eu agradeço muito a sua presença, parabéns pelo trabalho que você desenvolve em nossa cidade e continue assim. Obrigado, agradeço mais uma vez, Manuel, a sua equipe aqui do programa, todos da TV Com por essa oportunidade. É sempre uma alegria poder estar falando da cidade que a gente tanto gosta e que temos esse intuito sempre de poder proporcionar e de alguma forma contribuir para que a Santos seja uma cidade cada vez mais bonita e que também, não só para os santistas, mas que ofereça tudo o possível para que cada vez mais nós tenhamos aqui em nossa cidade os turistas do nosso país e de fora do nosso país, ou seja, que isso acaba contribuindo em diversos setores também para os nossos cidadãos. Uma alegria participar do teu programa. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui meu grande abraço e até a próxima semana com mais um ArqueoNews.